Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este curso de Álgebra Linear. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre interseção de subespaços vetoriais e união de subespaços vetoriais. Mas antes, deixa logo o seu curtir, não esquece de inscrever-se no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, ajudando na formação de mais alunos. No momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos chegando perto dos 90k inscritos, então ajuda nisso daí. E se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está precisando estudar esse conteúdo de álgebra linear. Então, vamos aqui para a nossa aula, né? Bom, nós temos aqui o seguinte. Se W1 e W2 são subespaços vetoriais do espaço vetorial V, então W1 interseção com W2 é subespaço vetorial de V, tá? Bom, nós temos aqui um teorema, né? Vamos separar hipótese. Espera lá, que aqui agora a minha canetinha não ficou na cor certa. Espera lá, vamos consertar isso. Pronto, agora tá ok. Então vamos lá, olha só. Nós vamos ter a hipótese. Hipótese. Que vai ser o quê, né? A hipótese é a primeira parte aqui do enunciado, né? Essa parte que está depois do se, né? Vai ser o seguinte: W1, W2 vão ser subespaços vetoriais. Eu vou chamar aqui de S, né? De subespaço vetorial, né? Você entende que SV aqui é subespaço vetorial de V, tá? Beleza. Quem vai ser a tese, né? A tese é o que você quer provar usando a hipótese, né? E a tese está aqui depois do então, né? W1 inter W2 é o que a gente quer provar, que isso aqui é um subespaço vetorial de V, tá? Beleza, então vamos lá. Bom, vamos demonstrar isso daqui, né? Vamos lembrar o que é um subespaço vetorial. É um conjunto que está dentro de um espaço vetorial e que tem três características, né? É como a gente definiu o subespaço vetorial. Tem que estar o elemento neutro do espaço vetorial, tem que estar no subespaço vetorial, tem que ser fechado em relação à soma. Então, se você me der dois elementos do conjunto que você está trabalhando e fez a soma dele, tem que estar nesse conjunto também. E se você me der um escalar e um elemento desse conjunto, você faz o produto por escalar e o resultado disso te dá um elemento que tem que estar nesse conjunto também. Quando essas três coisas são atendidas, né, essas três propriedades, você vai ter então um subespaço vetorial. Então vamos começar aqui, ó, verificando o seguinte: o zero barra, né, pertence a W1 inter W2? É a primeira pergunta que você tem que fazer, né? Zero barra quem é? É o elemento neutro daquele espaço vetorial que você está trabalhando. Quem é esse zero barra? Vai depender do espaço vetorial, tá? Se fosse um espaço vetorial de matriz 2×2, o zero barra seria uma matriz 2×2, onde todas as entradas são zero. Se for o espaço vetorial que é o R2, quem é o zero barra? Seria o ponto, né? Que é 0, 0. Coordenada x é 0, coordenada y é 0. Como aqui esse V é genérico, então a gente não sabe o formato desse zero barra, né? Bom, enfim, vamos lá. Vamos usar aqui a nossa hipótese, olha só. Pela hipótese, né? Eu vou chamar aqui, né? Pela hipótese. Pela hipótese, né? Olha só. Hipótese, vou botar assim. O que nós vamos ter? Nós temos que zero barra pertence a W1. Por quê? Porque W1 é subespaço vetorial de V. E se é subespaço vetorial, por definição, tem que estar o zero barra lá dentro dele. E o zero barra também pertence a W2. De novo, W2 é subespaço vetorial de V. Então, o zero barra tem que estar lá dentro dele. Bom, mas se você tem um elemento que está em dois conjuntos ao mesmo tempo, por definição, esse elemento está na interseção desses conjuntos, né? Então, você vai ter aqui zero barra pertencente a W1 inter W2. Então, já chegamos na primeira propriedade aqui, né? Realmente, o zero barra está na interseção. Agora, vamos para a segunda, que seria fechada em relação à soma. Então, você me dá dois elementos da interseção, W1 inter W2, você tem que chegar no seguinte, que a soma desses dois elementos também está na interseção. Beleza, vamos ver se isso vai acontecer, né? Então, vamos lá. Você me dá um U e um V pertencente a W1. Ou, desculpa, pertencente à interseção de W1 com W2. A gente vai começar por isso. Mas, vamos lá. Se você tem um elemento que está na interseção, é porque esse elemento está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, disso daqui, o que é que você tem? Deixa eu voltar. Vamos voltar aqui. Disso aqui, você tem o seguinte, que esse U e esse V, eles devem pertencer a W1 e que esse U e esse V devem pertencer a W2. Porque se U e V estão na interseção, cada um deles tem que estar em cada um dos conjuntos, né? Beleza. Mas vamos lá.
Você tem aqui, pela hipótese, né, que W1 e W2 são subespaços vetoriais, né? Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, vou até colocar uma setinha aqui, ó. Pela nossa hipótese, né? Opa, vamos voltar aqui. Pela nossa hipótese, o que vai acontecer? Bom, dois elementos de um subespaço, você soma, tem que estar lá dentro. Se W1 é subespaço, então você vai ter que U mais V pertence a W1. E de novo, se você tem dois elementos de um subespaço, no caso agora é o W2, você soma, o resultado tem que estar lá dentro também. Então, U mais V pertence a W2. Mas espera lá, se você tem um elemento que está ao mesmo tempo em dois conjuntos, é porque está na interseção deles, né? Então, isso aqui vai implicar que U mais V pertence, né, a o nosso W1 inter W2. Então, realmente, nós chegamos que é fechado em relação à soma. Você me dá dois elementos da interseção, soma esses dois elementos, o resultado também está na interseção. Então, já foi aqui a segunda propriedade, né, para a gente poder chegar na conclusão que é um subespaço vetorial. Falta a terceira. A terceira diz para a gente o seguinte, né? Se você me der um escalar pertencente aos reais, né? Nesse caso aqui, como a gente não falou nada diferente disso, o escalar vai ser no conjunto dos números reais. E você me dá um elemento do nosso conjunto aqui, que é a interseção de W1 com W2. Você tem que chegar na conclusão que esse alfa U, ou seja, o escalar alfa vezes, né, o elemento U, tem que estar também na interseção, tem que estar também na interseção de W1 com W2. Então, beleza, vamos lá. Então, nós temos o seguinte, né? Vamos começar de novo aqui, ó. U pertence à interseção, W1 inter W2. Beleza. Então, isso aqui, por definição do que vem a ser interseção de conjuntos, significa que U pertence a W1 e que U pertence a W2. Beleza, vamos lá. Agora o seguinte, aqui ó, vai ser, essa parte aqui agora vai ser o seguinte. De novo aqui eu vou botar, ó, pela nossa hipótese aqui, ó, pela nossa hipótese. Se U pertence a W1, então alfa U, volta aqui, alfa U tem que pertencer a W1, porque W1 na hipótese é subespaço vetorial. Se U pertence a W2, então alfa U também tem que pertencer a W2, porque W2 é subespaço vetorial na hipótese, né? E aí tem que ser fechado em relação ao produto por escalar, né? É por isso que eu coloquei que alfa U tem que pertencer a W1, alfa U tem que pertencer a W2, já que U pertence a W1 e que U pertence a W2. Bom, mas para lá. Se você tem um elemento que está ao mesmo tempo em dois conjuntos, ele está na interseção dos conjuntos. Então, disso você conclui que o seu alfa U pertence a W1 inter W2. E isso fecha a demonstração, ó. Isso fecha a demonstração que o nosso W1 inter W2 ele é subespaço vetorial de nosso V, tá? Porque ele teve as três propriedades que definem um subespaço vetorial, tá? Então, com esse resultado aqui, já que esse espaço vetorial V está genérico, né? O que a gente conclui? A interseção de subespaços vetoriais é também um subespaço vetorial. Então, isso é um resultado importante para a gente ter agora no nosso hall de resultados teóricos, né? Bom, fizemos aqui a interseção, mas e a união? Se nós temos a união de dois subespaços vetoriais, o que acontece? Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Para isso, deixa eu só mudar aqui para a próxima, tá? E vamos agora apagar isso aqui tudo, né? Senão a gente não vai conseguir organizar. Então, belezinha aqui. Vamos lá. Outro teorema nessa aula, então, né? Você veja que essa aula está bem teórica, né? E, aliás, deixa logo seu curtir se você não deixou ainda e inscreve-se no canal se você não inscreveu-se ainda, tá bom? Que eu acho que as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E, às vezes, até depois que você terminar sua graduação, quando você for estudar para pós-graduação, tá? Então, vamos lá, olha só. Sejam W1 e W2 subespaços vetoriais do espaço vetorial V. Então, até aqui, beleza. Agora, vem aqui, ó. W1 unido a W2 é subespaço vetorial de V se e somente se, é importante eu frisar isso aqui, ó, esse se e somente se, W1 estiver contido em W2 ou W2 estiver contido em W1. Então, veja, como nós temos aqui um se somente se, significa que nós temos uma ida e uma volta. Nós temos que é uma dupla implicação. A gente vai ter que provar a ida e vai ter que provar a volta, né? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui a ida, né? A ida a gente vai representar com essa seta assim, né? Indo da esquerda para a direita. Isso aqui é a nossa ida. Ó, isso aqui é a nossa ida. Eu fiz um curso chamado Introdução ao Pensamento Matemático, onde eu expliquei técnicas de demonstração. Se você tiver dúvida nisso aqui, é interessante você ver lá esse curso,
que ele começa bem do básico até chegar na parte das demonstrações, como é que são feitas, né? É interessante você dar uma olhada, tá? Bom, ali é uma coisa mais geral, vai servir para você em todas as outras disciplinas de um curso de exatas, que sempre vai aparecer um teorema para você provar, né? Beleza, então, ó, ida. Vamos lá, a nossa ida, quem que vai ser a nossa hipótese? Então, vamos chamar aqui, quem que vai ser aqui a nossa hipótese? E quem que vai ser a nossa tese quando a gente estiver fazendo a ida? Bom, a ida, no caso aqui, vai ser essa primeira parte aqui que vai ser a hipótese, ou seja, que W1 unido a W2, né? Além, é claro, dessas aqui, né? Que W1 e W2 são subespaços vetoriais. Isso aqui já é dado, né? Tanto para ida para volta, você vai ter essa informação. Então, aqui você vai ter W1, W2, unido a W2, né? W1 e W2, isso aqui tudo é subespaço vetorial, tá? De V. Então, vamos botar assim, ó, subespaço vetorial. Você vê SV, você já entende, é subespaço vetorial de V. Isso é a nossa hipótese. Quem que vai ser a nossa tese? A nossa tese é que você tem W1, ele deve estar contido no W2 ou que o W2 deve estar contido no W1. Beleza. Então, é isso o que a gente tem que fazer de ida, né? Para a gente fazer isso daqui, nós vamos utilizar uma técnica que é a de redução por absurdo, redução à contradição, né? E nessa técnica, a gente tem que fazer a negativa da tese. Então, a negativa da tese, ó, negativa da tese vai ser o seguinte, ó. Se você tem que W1 está contido em W2, você quer negar isso, é você dizer que W1 não está contido em W2. Beleza. Não ficou legal ali. Ó, não está contido em W2. Beleza. Se você tem aqui o OU, que é uma disjunção, né? Que a gente também viu lá no curso de Introdução ao Pensamento Matemático, a negativa disso vira uma conjunção, vira o I. Então, a negativa do OU vira o I. Então, isso aqui vira I. E agora, a negativa de W2 está contido em W1 seria W2 não está contido em W1. Beleza. Então, o que a gente vai ter que usar? Nós vamos usar a hipótese, nós vamos usar a negativa da tese e nós vamos chegar numa contradição. Conseguiu fazer isso? Então, você vai ter uma equivalência e aí você vai poder dizer que a tese ela segue da hipótese, tá? Beleza. Essa aqui é a técnica aqui, mais ou menos, né? Bom, então vamos lá. Vamos usar a hipótese, né, a negativa da tese para chegar num absurdo, né? Vamos construir isso daqui, a gente tem que chegar nesse absurdo, né? Vamos lá. Bom, nós temos o seguinte, né? O que significa, né, você dizer que W1 não está contido em W2 e que W2 não está contido em W1? É que você tem um esqueminha mais ou menos como esse aqui, ó. Vou botar aqui representando esses dois conjuntos num diagrama. Olha só, é como se você tivesse isso, ó. Você tem aqui o seu W1 e você tem aqui seu W2. Eu sei que tem que ter interseção entre os dois, porque são subespaços vetoriais. E, no mínimo, em cada subespaço vetorial desse, está o elemento neutro daquele espaço vetorial. Ou seja, o zero barra, ó, pelo menos o zero barra tem que estar na interseção, né? Porque a definição de subespaço vetorial é que uma das partes da definição diz que o elemento neutro da operação de soma do espaço vetorial que você está trabalhando tem que estar no subespaço. Então, no mínimo, o zero barra está lá dentro. Mas eu vou botar aqui, não vou nem colocar o zero barra, vou dizer que tem interseção aqui. Beleza. Então, nesse tipo de diagrama, é justamente quando acontece uma situação dessa. Ó. O W1 não está contido no W2 e também o W2 não está contido no W1, certo? Então, vai ser o seguinte, vai ter um elemento que vai estar no W1 e que não vai estar no W2. E também o contrário, um elemento que está no W2 e não está no W1. Então, olha só, vamos escrever isso aqui. Ó. Eu vou ter um elemento U que pertence a W1 e esse elemento U ele não pertence a W2. E nós vamos ter um elemento V que não vai pertencer a W1 e que vai ter que pertencer a W2, certo? Isso aqui acontecer é justamente o que significaria você ter essa situação de um conjunto não estar contido no outro, né? Então já vamos ter isso aqui. Tá, então vamos lá. O que nós vamos ter aqui? Ó? A partir disso, o que a gente tem, né? Vamos fazer aqui o que isso aqui pode implicar para a gente. Bom, se U, né, olha só, se o meu U ele pertence a W1, então eu posso afirmar que U pertence à união de W1 com W2, certo? Porque o que é a união de dois conjuntos? Todos os elementos que estão em um conjunto ou que estão no outro conjunto. Então, se eu já tenho que U é de W1, tem que estar na união de W1 com W2. Ok,
eu tenho que meu V pertence a W2. Então, por consequência, né, de definição de que vem a ser união de conjuntos, né, o meu V também pertence a W1 unido a W2. Beleza. Pela hipótese, W1 e W2 W1 unido a W2 é um subespaço fatorial, tá? Então, olha só, pela hipótese aqui, ó, pela hipótese, opa, esqueci de escrever o então, pela hipótese, o que a gente vai ter? Se U é um elemento de W1 unido a W2 e V é um elemento de W1 unido a W2, a soma desses dois elementos tem que estar em W2, ou tem que estar na união, né, de W1 com W2. Porque isso é justamente uma das regras para você ter um subespaço fatorial, né? Se tem dois elementos nele, você soma, o resultado está dentro dele também. É o fechado em relação à soma. Então você tem que ter aqui, ó, U mais V tem que pertencer a W1 unido a W2. Beleza? Tá bom. Agora olha só. Para um elemento estar na união de dois conjuntos, esse elemento tem que estar em um dos dois conjuntos. Senão não tem como ele estar na união, certo? Então, por isso aqui, o que a gente tem? A gente vai ter que U mais V, ele tem que pertencer a W1, ou tem que acontecer, ou esse meu U mais V pertencer a W2. Uma dessas duas coisas tem que acontecer, senão não tem como estar na união. Beleza. Então, vamos separar aqui em duas partes, ó. Vamos por essa parte aqui primeiro. Vamos lá. Eu tenho U mais V, um vetor, né? Se a gente está falando de espaço fatorial, cada elemento a gente chama de vetor, mas aqui eu prefiro nem falar de vetor para não confundir as pessoas com a parte geométrica da coisa. Aqui está falando geral, então não necessariamente é vetor, o vetor geométrico, né? Enfim, você tem esse elemento U mais V aqui, de um espaço vetorial, né? E nesse caso está no W1, que é um subespaço vetorial do V que você está trabalhando, né? Esse carinha aqui, ele pertence a W1. Beleza, estamos nessa hipótese aqui, né? Bom, se eu somar isso aqui com menos U, veja que esse menos U, ele tem que pertencer a W1. Professor Aquino, por quê? Por que menos U pertence a W1? Bom, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos que U pertence a W1. E W1 é um subespaço vetorial. Então, pela definição de subespaço vetorial, se você multiplica esse U por um escalar, o resultado tem que estar dentro daquele subespaço vetorial. Ou seja, ele é fechado em relação ao produto por escalar. Então, se você pega menos 1, que é um escalar, né? Menos 1, ó. Menos 1 é um número real. Você pega esse menos 1 e faz produto por escalar por U, isso aqui vai ter que estar no seu W1, se W1 é subespaço vetorial, tá? Só que quando a gente tem menos 1 multiplicado por U, a gente escreve apenas menos U, tá? É uma forma de você escrever, né? Então, aqui eu esqueci. Então, o que vai acontecer? Olha só. Já que W1, ele pela hipótese, né? Ele é um espaço fatorial, um subespaço fatorial, né? Então, isso aqui, ó, vamos até colocar aqui, ó, que isso aqui é pela hipótese, né? Como pela hipótese o nosso W1 ele é um subespaço fatorial, então a soma de dois elementos dele tem que estar dentro dele. Então você vai ter o seguinte, quando você somar isso aqui, ó, U mais V somado com menos U, o U mais o menos U vai virar o elemento neutro da adição, né? E aí você vai somar com o V, né? Então seria o seguinte, seria V mais 0 barra, que dá o próprio V, né? Lembrando que, já que você está trabalhando num espaço fatorial aqui, vai valer comutativa, associativa, existência do elemento neutro, tudo isso, né? Que a gente viu lá em aulas passadas. Então, quando você faz isso aqui, vai dar o próprio V. Mas veja que interessante, olha só. Esse seu V, né? Já que você pegou um elemento do W1 e somou com outro elemento do W1, W sendo subespaço, o resultado disso aqui tem que pertencer a W1. Opa, mas isso aqui é um absurdo. Porque você começou tudo aqui com V não pertencente a W1 e você chegou na conclusão que V pertence a W1, que tem que pertencer. Então, isso aqui, ó, nós vamos ter um absurdo. Então, por esse lado, nós chegamos no absurdo. Absurdo. Beleza. Vamos para o outro lado agora e a gente vai ver que a gente vai construir um absurdo seguindo a mesma linha de raciocínio aqui, ó. Vamos lá. A gente vai pegar o nosso U mais V. Isso aqui, vamos supor que ele pertence ao W2. Então, esse carinha aqui, ele pertencendo a W2. Eu vou somar isso aqui com menos V. E olha só, o menos V tem que pertencer a W2. Por que, professor Aquino? Porque olha o que está escrito aqui, o nosso V pertence a W2. Se W2 é um subespaço vetorial, ele tem que ser fechado em relação ao produto por escalar. Então, você vai pegar o seu V e vai multiplicar por menos 1.
isso aqui vai ter que pertencer a W2, ou seja, o menos V tem que pertencer a W2, já que W2 é subespaço fatorial. Então, isso aqui, estou usando o fato de ser subespaço fatorial, aí de novo, né? Aí vamos botar aqui, ó, que no final vou usar o fato que é pela hipótese, né? De que W2 é um subespaço fatorial. O que, que vai acontecer? Eu vou ter, ó, menos V com mais V vai dar o elemento neutro, né? Que é o 0 barra, vai ficar U mais 0 barra, que é o próprio U. E isso daqui, né? Esse carinha vai ter que pertencer a quem? A W2. Por quê? Porque você pegou um elemento de W2 e somou com outro elemento de W2, W2 sendo subespaço fatorial, então o resultado tem que dar um elemento que é um subespaço, que está no subespaço fatorial. Ele é fechado em relação à soma, né? Já que é subespaço fatorial. Então o que, que você chega aqui? Você chega de novo no absurdo. Por quê? Porque se seu U, olha só, ele não pertence a W2, você começou com ele não pertencendo. Então, ó, isso aqui é um outro absurdo. Absurdo. Ou seja, em qualquer uma das situações que você analisar, em qualquer uma das duas possibilidades que você tem, você chega no absurdo. Então, a conclusão que você chega é o seguinte. Portanto, então, ó, portanto, o que é que nós vamos ter, né? Pela redução absurda, né? Ou pela prova por absurdo, pela prova por absurdo, o que que nós vamos chegar? Nós vamos chegar que se a negativa da tese, né, chega no absurdo, é porque não pode fazer a negativa da tese, nós temos que ter a tese, ou seja, nós vamos ter no final o seguinte, né? Nós vamos ter aqui que W1 ele está contido em W2 ou acontece do W2 está contido no W1. Uma das duas coisas acontece, tá? É isso. Então, foi a demonstração aqui utilizando a redução por absurdo da ida, né? Então, você me deu um subespaço fatorial, o W1 e W2, e a união é um subespaço fatorial também, então é porque um dos dois está contido no outro, né? Você não pode ter uma situação como essa. Então, agora vamos fazer a volta, tá? Vamos lá fazer a volta. Acho que vai dar para fazer... Deixa eu ver se vai dar espaço aqui. Vai dar para fazer aqui, porque a volta ela é mais curta para esse exercício aqui, a volta. Então, olha só, vamos lá. Quem que vai ser a volta? A gente apresenta com essa seta... A gente vai apresentar com essa seta aqui que vem da direita para a esquerda, tá? Isso aqui vai ser a nossa volta, tá? Na volta, quem que vai ser a nossa... Pera lá. Na volta, quem que vai ser a nossa hipótese, né? Hipótese. Na volta, a nossa hipótese é que W1 está contido em W2 ou W2 está contido em W1. E claro, né, que W1 e W2 são subespaços vetoriais, são subespaços vetoriais de V. Beleza? Então, esse V aqui, imagina que é subespaço vetorial. Quem que vai ser a tese? Bom, no caso, a tese aqui que a gente tem que chegar é que W1 unido a W2 é subespaço vetorial de V. Beleza, então essa é a volta, né? Então vamos lá, a volta vai ser relativamente tranquila aqui, ó. Pela hipótese, né? Ó, pela hipótese, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos o seguinte, acho que dá para fazer, vamos ver aqui, ó. Acho que dá para fazer aqui, ó. Ó, olha só. Vamos lá. Se você tem W1 contido em W2, né? Isso significa que se você faz W1 unido a W2, quem é que dá? Bom, vai dar o próprio W2. Professor, não entendi isso. Por que isso daqui? Vamos fazer um diagramazinho que vai ficar mais fácil para entender, ó. Nós temos assim, ó, nós temos aqui o nosso W2 e dentro dele nós temos o W1, tá? É assim que acontece para W1 estar contido em W2, né? O W1 tem que estar dentro do W2. Se você faz a união dos dois, sobra o próprio W2, né? Porque o W2 já está englobando, já engloba, né, o W1. Então é questão de conjuntos aqui, né? Quando a gente trabalha com união de conjuntos. Mas veja, esse W2, ele é subespaço vetorial de V. Logo, esse lado da igualdade, né? Já que é uma igualdade de conjuntos, isso aqui também tem que ser um subespaço vetorial de V. Então, isso aqui já chega no fato da união ser subespaço, né?
Isso se for nessa possibilidade do nosso W1 unido a W2 ser desculpa, né? Volta aqui. Isso se for nessa possibilidade aqui do W1 ser tá contido no W2. E se tiver o contrário, eu tiver W2 contido em W1. Vamos lá, ó. W2 contido em W1, que é a outra possibilidade, né? Ops. Que é a outra possibilidade. Vai dar o quê, né? Vamos até botar o ou, né? De novo, ó, agora a situação que a gente vai ter é essa. Ó. Você tem o W1 do lado de fora e você tem o W2 do lado de dentro aqui, ó. Então, essa aqui é justamente uma figurinha para mostrar o W2 contido no W1. Quando você fizer a união de W1 unido com W2, o que vai te dar? Vai te dar o W1. Então, você vai chegar na mesma lógica lá. Ó. Esse carinha aqui, pela hipótese, né? Nós temos o que, né? Nós temos que W1 ele é subespaço vetorial de V. Como isso aqui é igualdade de conjuntos, se esse lado é um subespaço vetorial, e esse conjunto aqui é o mesmo desse, né? Então esse lado também tem que ser. Então isso aqui tem que ser subespaço vetorial de V. Então, em qualquer uma das duas possibilidades, o que a gente chega aqui? A gente chega na conclusão, né, da tese, né? Portanto, temos o seguinte, né? Que o nosso W1 unido ao nosso W2 é subespaço vetorial de V. Aqui no caso a gente utilizou o que a gente chama de prova direta, né? A gente partiu da hipótese, construiu uma sequência de argumentação, né? Uma sequência de proposições lógicas até chegar na tese. Então foi uma prova direta, né? Na ida a gente usou o princípio de redução ao absurdo, o princípio de contradição, aí prova por absurdo, prova por contradição, vai depender de como você aprendeu aí o termo. Mas é isso. Fizemos então aqui esse exercício para mostrar que você tem a união sendo subespaço vetorial, isso só acontece se um estiver dentro do outro, né? Não tem como você ter uma situação como essa aqui, ou seja, dois subespaços vetoriais, onde a interseção deles dá só uma região que não dá nem todo o W1 nem todo o W2, né? Que seriam situações como essa, ó. A interseção entre W2 e W1 é o próprio W1. Se fosse uma situação como essa, a interseção de W1 com W2 seria o próprio W2. Então, olha nessa situação aqui, ó, que é diferente, né? Você tem elementos que estaria só em W1, você tem elementos que estaria só em W2. Não tem como a união aqui desses dois dar subespaço vetorial. É basicamente o que está dizendo aqui, beleza? Bom, então fizemos aqui uma aula que foi bem teórica, né? Se tiver dúvida, coloca na seção de comentários, né? Bom, o que a gente vai precisar agora aqui, né? Vamos só fazer dar uma mensagem final aqui para vocês. Bom, se você tiver dúvida, coloca na seção de comentários. Não esquece de inscrever-se no canal para que ele possa crescer, né? Chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. E deixa aí seu curtir também. Estou deixando esse exercíciozinho bem tranquilinho aqui para você poder treinar, tá? E poder praticar com isso que a gente acabou de ver nessa aula, que foi bem teórica, tá? Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!